Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e nesse vídeo nós iremos continuar vendo a edição especial do Overlord que traz a criação da guilda Aisurgon e a conquista da Grande Tumba de Nazarick, que concedeu à guilda Aisurgon uma das folhas de Yggdrasil, o domínio da base de guilda mais importante do mundo de Helheim e uma das 9 bases de guildas mais importantes do jogo Yggdrasil. Mas antes, eu pedirei para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação e darem aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Quando monstros acima do nível 30 eram automaticamente gerados, teria custos de manutenção, e isso variava com o tipo de monstro. Para Undeads o custo seria 0, mas criaturas vivas, em particular grandes criaturas, tinham custos de manutenção que aumentavam proporcionalmente ao tamanho de seus corpos. Em outras palavras, uma base de guilda que apenas criasse grandes criaturas vivas, traria consigo uma conta de manutenção ruinosa. Se a renda inata da base de uma guilda não fosse suficiente para cobrir esses custos, os membros da guilda teriam que ganhar o dinheiro por conta própria. Além disso, a ativação de armadilhas e as conjurações de monstros também eram caras. Ser atacado por uma guilda inimiga poderia incorrer em despesas incalculáveis para os defensores, e poderia até forçá-los à falência. Não dá para saber até reivindicar o lugar. Bem, ainda dá para vender a informação caso compense. Seu entusiasmo havia esfriado. Afinal, mesmo que eles tomassem esse lugar, teriam que desistir ou vender a mesma coisa que a guilda inteira havia trabalhado tanto para conquistar. Sentindo o climão no ar, Toad me falou: ainda assim, pessoal, vocês não acham que devemos ter uma base de guilda adequada? Não uma alugada como a que temos agora, mas algo que dê para customizar e reorganizar como a gente bem quiser. Bem, se for o caso de modificar à vontade, então sim, também tenho pensado em um lugar assim, vamos poder focar em algo realmente sério. Mas, será que vai ser aqui? Mesmo que não encontremos um lugar para nos estabelecer, concordo com o Toad-san, precisamos de uma base de guilda adequada. Quero dizer, será bom não precisar coletar drops na correria por medo de ser atacado, né? E também não vamos precisar ficar em alerta depois por ter ido a um lugar sem nada de valioso. Ele foi respondido por um coro de pessoas dizendo: isso mesmo. Acho que usar esse lugar para experimentos na construção de uma base de guilda já é uma boa razão para conquistá-lo. Além disso, eu li sobre o sistema de base da guilda no site dos desenvolvedores, mas parece diferente do que o jogo diz que é. A tumba experimental de Nazarick, Então, se usarmos isso como um trampolim, que tipo de lugar usaremos como nossa base de guilda? Tem que ser algo bem foda. Uma base com nível de 3.000 deve servir. Aí já é grande demais. Vai sonhando. Todos riram. Momonga riu com eles também. Havia 9 dessas enormes bases, uma para cada mundo, mas ser dono de uma ou todas era praticamente impossível. Para começar, mesmo se realmente conseguissem assumir o controle, uma guilda fraca seria imediatamente envolvida em complexas guerras entre guildas. E segurar a base seria muito difícil. Cara, mesmo se a gente conseguir uma, rapidinho a gente vai à falência por causa das guerras uma atrás da outra. Por que não encontrar um lugar menor, e tem a vantagem de não gastar muito em manutenção? Poderíamos cobrar impostos numa base da cidade, o que ajudaria na manutenção. As bases de cidade não têm muitos níveis para NPC, certo? O máximo é 700, eu acho. Esses desenvolvedores merdas gostam das coisas assim. Áreas mais complicadas dão níveis mais altos. Partindo desse ponto, será que esse lugar tem níveis altos? Afinal, ninguém descobriu isso até agora. Assim, ficar conversando aqui não vai nos ajudar a saber. Vamos fazer o que o Momonga-san diz e vencer isso. O resto a gente discute mais tarde. Não conte as galinhas antes dos ovos chocarem. Todos concordaram com isso. Logo eles estariam pesando em território desconhecido, uma dungeon desconhecida. Conquistar uma dungeon desconhecida de nível não recomendado para jogadores era inédito em Yggdrasil. Essa seria a dificuldade que eles enfrentariam aqui. Momonga não podia mais detectar qualquer descontração de seus companheiros. No lugar disso, estavam jogadores sérios capazes de superar qualquer dificuldade. Momonga estava cheio de uma confiança infundada, mas um tanto estranha, de que seus amigos poderiam conquistar uma dungeon que nenhum deles havia explorado antes. Havia pessoas que diziam que aqueles que ficavam muito envolvidos no jogo eram esquisitos e grosseiros. Era apenas um jogo, por que ficar tão sério? No entanto, não havia nada de errado em se envolver profundamente em um jogo. Afinal, quem decretou que coisas como piano ou balé são passatempos de nobres, enquanto jogos são coisas de plebeus? Quem dizia isso estava apenas impondo suas preferências pessoais nos outros. Momonga sentiu um profundo sentimento de gratidão por seus companheiros, que estavam discutindo seriamente como vencer essa dungeon. Mas então, acha que podemos manter nossos buffos? Se for possível, podemos usar buffos prolongados em nós mesmos, certo? Duvido muito que os desenvolvedores seriam legais assim. Já vá se preparando para perder todos assim que passar por aquela porta. É por isso que eles são uns merdas. Alguém riu incontrolavelmente. Era assim que os desenvolvedores de Yggdrasil eram louvados. 100% dos jogadores concordaram que eram sádicos.
Na verdade, eles ficariam mais preocupados se os desenvolvedores não colocassem armadilhas malignas. Portanto, quando algo irracional acontecia, haveria um grande grito de desenvolvedores merdas. De fato, chamá-los de desenvolvedores merdas era, à sua maneira, uma forma de afeto. Embora houvesse numerosas ocasiões em que amaldiçoaram os desenvolvedores com a sinceridade ao pé da letra. Então, não seria ótimo se nosso adorável chefe de guilda Momonga-shi, que sugeriu que tentássemos esta dungeon desconhecida, vir fazer um discurso? Vamos lá, Momonga-san, diga alguma coisa. Ele nervosamente guinchou um E. Quando Punito Moi falou, os olhares de todos, embora seus rostos não mudaram, recaíram sobre ele. Diante disso, ele finalmente falou: atenção pessoal, eu sou o recém-eleito chefe de guilda sádico Momonga. Em meio às risadas, Momonga continuou: este é o primeiro empreendimento da Inzo Algon. Conquistaremos esta difícil dungeon que vimos pela primeira vez. Vamos fazer os desenvolvedores merdas trincarem os dentes de frustração. Faremos o que nenhuma guilda normal pode fazer. Pessoal, vamos, Shuu! Uma salva de aplausos transbordantes ecoou por toda a construção. Depois de passar pela extremidade direita das 5 portas ante as estátuas, notaram um cemitério diante deles. O lugar estava velado em trevas insondáveis, mas havia partes iluminadas por luz mágica. Esses membros da guilda haviam mergulhado em inúmeras dungeons. Não havia nada a temer. Contudo, Momonga podia ver no escuro, mas não podia ver seus companheiros. Parece que eles foram teletransportados para outro lugar. Se houvesse apenas um destino de teleporte, não haveria necessidade de tantas portas. Era uma conclusão lógica. Momonga abandonou sua vã esperança. Tudo o que podia fazer era rezar para que todos se encontrassem novamente mais adentro. No entanto, uma parte pessimista de si mesmo estava dizendo que isso é impossível. Valeu a pena, ufa. Esses desenvolvedores podem ser uns merdas, mas nem mesmo eles são ruins ao ponto de dividir o time. Sabe aquele modo? Separe-os e faça com que se encontrem novamente. Taekyan, tá falando de quando agrupam as pessoas de mesma função? Poderíamos dar adeus a essa dungeon, se for o caso. Vindo desses desenvolvedores merdas, eu realmente não duvido de nada. Concordo, Boku-chan. Pra ser sincera, às vezes eu sinto que os desenvolvedores são muito maus. Ah, problema é seu, é o que eu imagino que eles diriam. O Vayama-chan, isso é bullying. Tag? Talvez ela pudesse ser fofa quando ria no mundo real, mas aqui parecia um monstro. Já que era apenas uma voz adorável representando suas emoções, isso só a fazia parecer ainda mais assustadora. É Kazeshi. Repita comigo, Kazete. Kazeshi. Oh, bom. Muito bom. Bom demais. Então, Book Kazeshi, já que recuperou sua energia, vamos nessa. Yama-chan está fazendo bullying comigo. Todos conversaram e riram enquanto se preparavam. Havia muitas coisas para fazer. Por exemplo, as vanguardas tiveram que ativar habilidades de longa duração, ou se aprimorar com itens mágicos. Detecções de undeads. Ah, deixa pra lá, eles estão em tudo que é lugar. Aqui, vou deixar vocês verem. Momonga, o eterno retaguarda, lançou uma magia que permitia que todos detectassem undeads. Bukubukushagama resmungou ao ver os pontos vermelhos em seu campo de visão. Ah, do jeito que disse, eu esperava mais, mas acho que é o que temos pra hoje. Bem, meio que me incomoda ir entrando assim, mas deve funcionar, eu acho. Afinal, controlar o ódio é um saco. Quando monstros atacassem, eles teriam como alvo aqueles que queriam atingir. Isso pode ser expresso como um valor numérico, chamado ódio, ou mesmo agro. Causar mais dano, curar HP, buffing, debuffing, ou usar habilidades do tipo provocação, tudo isso aumentaria o ódio deles. Quando o jogador era atingido por um monstro, isso resolveria o problema, e o ódio daquele monstro pelo jogador diminuiria. Como os valores de ódio variavam com frequência durante uma batalha, os tanques tinham que prestar muita atenção aos valores de ódio dos monstros, para que as retaguardas não fossem atingidas. Para administrar os golems ou os undeads que eram imunes à manipulação mental, os tanques tinham que usar certas habilidades especializadas de controle de ódio. Claro, isso não seria problema para Bukubukushagama. Então, como vamos avançar? Eles haviam sido teleportados para uma câmara funerária de algum tipo, com apenas uma porta. Parece que não há portas secretas. Então é só seguir em frente, ou não. Ainda assim, precisamos saber como são os undeads lá fora. Havia 4 pontos vermelhos representando detecções undeads do outro lado da porta. Se esses undeads estivessem no mesmo nível que eles, então não haveria necessidade de incomodar as retaguardas para lançar magias ofensivas. Mas se seu nível fosse desconhecido, então poderiam haver outros inimigos além dos undeads. Nishikenhai e Guerreiro Takemikazushi levantaram suas armas, enquanto Bukubukushagama tanque se moveu para frente, segurando 2 escudos. A razão pela qual Bukubukushagama não se equipou com armas foi porque slimes como ela mesma tinham pouca força, então não eram adequados para causar dano físico. Em troca, no entanto, eles tinham uma resistência extremamente alta a dano físico. Para dar algum depois sendo um slime, era necessário especializar-se em profissões do tipo assassino, que matavam em um único ataque. Parece que ela ia testar o poder inimigo. A prova disso era que eles não a tinham visto se preparando para usar uma habilidade poderosa, antes de entrar na linha de visão inimiga. Como discutimos antes, você será nossa comandante Bukubukushagama. Ok, saquei. Está tentando falar como um garotinho fofo sem motivo algum. Sua voz como Kazeshi já é bem agradável, não precisa disso, né? Yama-chan,
acho que estou apaixonada. Ah, desculpa aí, mas eu não curto esse tipo de coisa. Eu fui rejeitada. E instantaneamente, Bukubuku Shagama emitiu um ruído triste de desespero. Claro, tava na cara que era fingimento. Ainda assim, ela era uma seiyuu. Em jogos que o som era importante porque as expressões não podiam mudar. Por isso, a voz dela parecia bastante realista. Sabe o que é? No passado, não tenho certeza se foi algo que eu disse, mas uma das minhas coais realmente se confessou que me amava. Só não quero ter que passar por isso de novo, entende? Ah, é sério? Não havia vestígios de seu desânimo anterior no modo como Bukubuku Shagama estava perguntando a Yamaiko. Relembrando aqui, nada de bom veio daquilo. Ela adorava me causar problemas. Só pra ter noção, ela até arrumou confusão com a minha irmã. Que dor de cabeça. Você fica deprimida quando se lembra das palavras dela? É o que pensa, Takemi Kazushi-san. Ah, mesmo que não tenha sido grande coisa antes, depois que os anos passam, se torna algo que quer se livrar. Aquele sentimento de porque eu fiz aquilo. É como uma história negra de seu próprio passado. Momonga simplesmente pensava, ele jamais passará por uma situação parecida. Estes deveriam ser erros da juventude. Mas como era um adulto racional agora, ele estava certo de que nunca cometeria tal erro. Bem, seria bom se fosse assim. E sei lá, até onde sabemos, essa Kouai-chave de cadeia pode até ter se casado e se tornado uma boa esposa e mãe. Os homens olharam para Pink Slime. Não vamos falar sobre casamento, Yama-chan. Veja bem, eu sou a idol de todos, Shagamazan, então toda conversa sobre esposas e casamentos é proibida. Enquanto isso, Momonga pensava, de onde veio essa preocupação? O que Bukubuku Shagama disse despertou a vontade de provocá-la. Ainda bem que o Peroruncino-san não está aqui. Se estivesse, definitivamente uma grande provocação viria por parte dele. Bem, já tivemos o bastante de conversa de garotas, não? Vamos seguir em frente. Vai ser uma vergonha a gente chegar por último. Ok, vamos com o alinhamento padrão. Nishiki-san, existem armadilhas? Definitivamente não. Vamos nessa? Bufos em todo mundo, por favor. E bufos prolongados em mim. Hora de brilhar, Momonga-san. Momonga começou a bufar o grupo, e a Maiko seguiu o exemplo ao lado dele. Se o inimigo estivesse aqui, quanto ódio ele teria ganho? Pra ser sincero, é surpreendente quantas magias você conhece. Mesmo com itens de cache, o limite é até 400. Seria bom obter níveis em algo que dá uma habilidade similar a Dark Wisdom. Afinal de contas, a força de um Magic Caster é medida pelo número de magias que ele conhece. Mesmo, eu sinto que o poder de fogo deve ser a principal consideração. Pessoalmente, tenho inveja do seu poder de ataque, Hubert-san. Estive pensando nisso esses dias, mas se o que procura é dano, não seria mais fácil se fosse uma vanguarda? Já que Magic Casters devem saber magias de utilidade grupal. Sim, mas Magic Casters são limitados pelo MP, por isso tem depois mais altos do que as vanguardas, contanto que o seu MP aguente, não? Parece que o poder de fogo é realmente mais importante. Eu estou acabando os bufos aqui. Ok, então é a minha vez. Primeiro, abra a porta e deixe os Undeads entrarem. Entraremos em combate assim que passarem pela porta, beleza? Depois de receber o reconhecimento dos outros, Bukubuku Shagama andou ondulante para frente e abriu a porta. Ela imediatamente retornou. Embora seja bom limitar o inimigo na porta, existia a chance de as coisas saírem do controle, era preciso considerar o uso de mais espaço. 4 Undeads surgiram. Não havia sinal de outros monstros. Sua pele era da cor de madeira apodrecida, coberta de livor mortis, sobre a qual eles estavam nominalmente usando alguns trapos. Suas mãos estavam torcidas em formas estranhas, como uma bola coberta espigões. Suas mandíbulas se abriram, revelando longos dentes parecidos com presas que cresciam para fora. Momonga viu os nomes do inimigo em seu campo de visão, e a julgar pela cor desses nomes, eles eram de nível inferior a ele. Ainda assim, estavam em uma dungeon inexplorada. Isso por si só pedia cautela. Ele não pode descartar a possibilidade de serem monstros variantes. Mesmo que parecessem iguais do lado de fora, se seus nomes incluíssem o nome da região, provavelmente seriam um pouco mais fortes do que outros monstros de seu tipo. Haviam jogadores que eram descuidados ou arrogantes e lutavam contra monstros desconhecidos sem coletar informações. No final, todos fugiam, mas não sem antes aprender uma lição dolorosa. Os outros deveriam ter visto os nomes também, então era provável que tudo que eles pudessem inferir da cor dos nomes fosse o nível relativo dos monstros. Disser Enemy. Essa magia não era tão útil quanto as habilidades de coletar informações de profissões como sábio, mas Momonga tinha um certo grau de percepção quando se tratava dos Undeads. Outra janela apareceu, e, entre as informações, havia o nível do monstro. Nível 83. Só isso. Relaxem aí que damos conta. Ora Nishikenhai e Guerreiro Takemi Kazushi lançaram seus ataques contra os 4. Dado que eles eram apenas monstros de nível 83, não havia necessidade de usar suas habilidades mais poderosas que tinham usos limitados por dia. Eles poderiam terminar esta batalha facilmente com habilidades, só seria necessário esperar um curto tempo de recarga. Ao fim da batalha, Yamaiko perguntou: parece que não sofreu muito dano, vamos fazer o que agora, Kazeshi? Como é só isso, minha regeneração dá conta, vamos continuar. Respondeu Bukubuku Shagama, que tinha habilmente controlado o ódio do grupo, e recebeu todos os ataques dirigidos contra os outros. Enquanto isso, Nishikenhai estava pegando os ouros e cristais de dados que haviam caído depois de acabar com os Undeads. Acabou. Então vamos avançar, Momonga-san.
Naturalmente Momonga sabia o que Bokuboku Shagama queria. Entendido. Momonga respondeu, e assim que disse lançou suas magias, Eastern Magic, Blaze of Titânia, Eastern Magic, Lead of Yatagarazu. Uma pequena fada apareceu na frente deles. Ela usava uma coroa, mas era apenas da altura de um dedo mindinho. Ela bateu suas asas da borboleta, envolvendo-a em uma esfera de luz e flutuou para a liderança do grupo. A magia seguinte criou um corvo de 3 pernas. Ao contrário dos corvos normais, esse exalava uma aura austera e majestosa. Ele bateu as asas e voou para a liderança da formação também, ao lado da pequena esfera brilhante. Yatagarazu guiou os jogadores pelo caminho mais curto até o coração da dungeon, enquanto a rainha das fadas ao lado dele os levaria pelo caminho menos perigoso. Eles decidiriam quais seguir dependendo de quantos recursos gastariam com armadilhas e monstros encontrados ao longo do caminho. No entanto, nenhuma dessas magias indicava rotas ocultas. Além disso, havia armadilhas mágicas que foram projetados para confundir magias como essas, então eles tinham que ficar atentos. Pensar que você realmente conhece 2 adivinhações do 9º nível. Tô com muita inveja da sua Dark Wisdom. Não é pra tanto, eu sou especializado em necromancia. Eu não passaria de um fardo se não pudesse fazer isso por vocês. Eu acho que sua build dos sonhos é realmente muito prática. Sério mesmo? Momonga riu ao responder. Não pôde evitar, afinal um de seus amigos o havia elogiado. Então continue, Nishiki-san. Afirmativo, comandante Dono. Atrás de seus guias, o grupo procedeu na seguinte ordem: Nishiken-hai, Guerreiro Takemikazushi, Bokuboku Shagama, Momonga, Ubert e finalmente Yamaiko. Se não fosse a primeira vez na dungeon, eles provavelmente poderiam ir direto ao coração da dungeon sem mais delongas. Mas como não sabiam nada deste lugar, tinham que ficar de olho nas armadilhas enquanto se moviam. Momonga apreciava os momentos de conversa enquanto avançavam, mas sempre prestava atenção em seus arredores. Embora as pessoas derivassem o prazer dos jogos de maneiras diferentes, Momonga ficava mais feliz quando falava com os outros. Até onde sabia, era porque ele só falava sobre negócios no trabalho, e portanto tinha sede de conversas sinceras. Momonga contemplou sem rumo essa possibilidade. Até agora, isso parece uma dungeon mediana do tipo catacumba. Não tem nada demais. Será que tem algum truque? Ou alguma armadilha maligna? Pode ser um campo de batalha injusto que testa nossa preparação ao longo do caminho. Talvez a única coisa desonesta além de nos separar no começo da dungeon seja algo assim. Os outros balançaram a cabeça quando ouviram Nishiken-hai falar. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!